Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para a nossa primeira aula da disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino da Educação Física, a aula número 1 do curso de Pedagogia. Meu nome é José Veiga e essa disciplina é uma disciplina que eu fico bastante confortável em ministrá-la porque a minha formação, além de pedagogo, eu também sou professor de Educação Física. Então, é uma disciplina, dentre muitas que eu ministro no curso de Pedagogia, que eu fico bastante à vontade em ministrá-la. Tá? Então, hoje é o nosso primeiro encontro, nós estaremos juntos aí em mais, além desse, mais 11 encontros, e estaremos aqui interagindo através aí do chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos estar aqui para tentar responder. Bom, essa aula número 1, ela fala do objetivo. Qual é o objetivo dessa disciplina? Conteúdo, metodologia e prática de ensino da educação física dentro do curso de pedagogia. Então, a aula número 1 trata exatamente sobre essa questão. Então, inicialmente, quais são os objetivos da disciplina? Bom, o primeiro objetivo é mostrar a relevância da disciplina na formação do pedagogo. Então, esse é o primeiro objetivo. De que forma essa disciplina ela pode ajudar o pedagogo no seu dia a dia, dentro da prática escolar. O segundo objetivo nós vamos aqui tentar, não só durante as nossas aulas ao vivo, mas também através da disciplina online, tentar estabelecer aqui uma discussão, como está ali, acerca do corpo humano e suas potências históricos sociais. O que significa isso? Significa que a gente vai discutir aqui a importância do corpo para o aprendizado. A gente vai ver aqui no decorrer dos slides que o corpo ele possui, ele está escrito na história de cada cultura, de cada população. Então o corpo ele vai variar. A história de uma determinada civilização, de uma determinada cultura, muitas vezes ela é demonstrada por manifestações corporais. Então isso a gente vai, durante aqui a nossa aula, poder perceber isso, e nós vamos tentar contextualizar aqui duas questões primordiais para essa primeira aula, com 2 vídeos que eu preparei para vocês. Então, discussão sobre o corpo humano e suas potências históricas sociais, relacioná-lo a uma concepção de educação física escolar, de prática de liberdade para sentir, falar, pensar, amar e agir. A gente vai perceber, nós vamos falar um pouquinho, tentar falar aqui sobre a história da educação física e um pouquinho também da história da educação, e a gente vai perceber que a educação física, dentro da escola, ela passou por diferentes abordagens, e a gente vai perceber que em um determinado momento da nossa história, nós tivemos uma educação de uma maneira geral, não só a educação física, uma educação que restringia a liberdade de expressão, restringia o questionar, o criticar, e a ideia é a gente tentar estabelecer uma discussão sobre essa questão, de uma educação física escolar, no sentido de uma liberdade para sentir, falar, pensar e agir. Muito bem. Então, conforme está falando aqui, é importante destacar que essa disciplina, conteúdo, metodologia e prática
de ensino da educação física, vislumbra uma favorável compreensão do corpo humano no lugar de aprendizagem. Então, a gente vai tentar aqui ressaltar a importância do corpo humano para a aprendizagem. A gente sabe que principalmente, né, como está aqui nessas duas figuras, nos primeiros anos de escolaridade, o movimento corporal é importantíssimo para a aquisição de não só conhecimentos motores, psicomotores, mas também de conhecimentos cognitivos e afetivos, né? Então, o movimento ele ajuda na aprendizagem cognitiva, como também na aprendizagem afetiva, na sociabilização, na integração dos alunos. Então é muito importante o movimento humano, né, e consequentemente o corpo humano para a aprendizagem escolar de uma maneira geral. E é aí que a educação física ela entra de forma importante dentro aí desse contexto. Bom, então, como nós já falamos, a gente vai falar sempre dessa questão do corpo, né? Essa primeira aula nós vamos falar de uma maneira geral da disciplina, e a gente, durante todo o nosso curso, durante todas as nossas aulas, a gente vai apontar a importância do corpo em movimento, vai tentar sempre estabelecer uma relação do corpo com as chamadas práticas socioculturais. A gente vai perceber que muitas vezes a gente reconhece uma determinada cultura pelo corpo, né, pelo movimento corporal de uma determinada... Obrigado. Pelo movimento corporal de uma determinada sociedade, de uma determinada população. A gente muitas vezes consegue identificar a qual cultura aquela sociedade pertence pelo movimento corporal, pelas atividades rítmicas e expressivas que aquela população possui. Então, durante todo o curso, nós vamos falar sobre isso. Então, ó, mais uma vez, a questão do corpo, como está aqui, ó, é um fundamento da educação física que ratifica a relevância da disciplina para uma melhor integração de saberes adquiridos e revela a partir da sua memória como esses saberes são inscritos na memória corporal e constituem sua participação social. Então é exatamente isso. Então toda a sociedade ela possui lá uma história de vida, uma história de movimento, uma história de corpo, né? Então como eu falei anteriormente, todos esses movimentos corporais, eles representam uma determinada cultura. Ok? A gente vai também, durante a nossa disciplina, ressaltar a importância da comunicação corporal. Muitas vezes, a comunicação corporal ela é tão importante quanto a comunicação verbal, né? Muitas vezes até mais importante. Então a gente percebe que, às vezes, determinadas sociedades, determinadas culturas, elas têm assim, certos hábitos, certos gestos, né, corporais que são inerentes àquela cultura. E a gente consegue diferenciar uma cultura da outra pelo movimento corporal, pelos seus gestos, né? Então a comunicação corporal é fundamental para a aprendizagem. A gente vai perceber isso, né? Como eu falei anteriormente, a comunicação corporal ela ajuda na aquisição de diferentes tipos de conhecimento. Não só o conhecimento psicomotor em si, mas também o conhecimento cognitivo e também afetivo, né? Ó, como está dizendo aqui, ó, cada sujeito, né? Vou apagar aqui o sujeito, que eu risquei o sujeito. Cada sujeito então, ó, cada sujeito tem um tempo, uma modalidade de ser,
de aprender e de participar do mundo. E aí a gente vai perceber que o corpo exerce uma influência fundamental nisso aí durante o decorrer das nossas aulas. Tá? Bom, então aqui, mais uma vez, falando das proposições da nossa disciplina, compreensão do corpo humano como um lugar de aprendizagem. Então, reforçando aí essa questão, vocês vão perceber também lá durante a disciplina online, né? Vocês vão perceber lá no nosso conteúdo que a gente enfatiza bastante a importância do corpo como lugar de aprendizagem. Aqui, a figura aqui, ela até demonstra aqui algumas aulas de educação física, né, para os primeiros anos de escolaridade. E esse tipo de aula é uma aula onde a criança tenta reconhecer as partes do corpo, é uma aula de esquema corporal, de identificar as partes do corpo de uma outra criança. Isso é fundamental, né, para aprender. O aprendizado das diferentes estruturas psicomotoras, né, é algo que deveria ser bastante enfatizado nos primeiros anos de escolaridade. Né? Hoje em dia, infelizmente, a nossa escola ainda segue uma linha um tanto conservadora, um tanto tradicional, e muitas vezes a gente tem lá a criança meio que imobilizada ali na cadeira, sem poder se expressar, sem poder utilizar o corpo como uma forma, digamos assim, de expressão, e muitas vezes até por uma questão de estratégia, né, do próprio professor. E o engraçado é que normalmente o professor que conhece mais o aluno é o professor de educação física. Por quê? Porque normalmente a criança, dentro da sala de aula, quando ela tem um professor que não permite que ela converse, não permite que ela, né, estabeleça ali um diálogo com o professor, exige que ela fique só quietinha, calada, e aí ela fica ali meio que imobilizada, meio que amarrada ali na cadeira. E aí quando ela vai para a aula de educação física, ela extravasa tudo aquilo que, digamos assim, estava preso dentro dela. Então, normalmente na aula de educação física, o professor ele conhece bem o aluno, porque é ali o momento que ele, digamos assim, joga para fora tudo aquilo que ele gostaria, né, de fazer dentro da sala de aula, e muitas vezes isso não é permitido a ele por parte dos professores. Os professores, eles deveriam utilizar mais o corpo como um instrumento de aprendizagem. O professor dentro da sala de aula, né, no seu dia a dia. Bom, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se... Muito bem. Tem uma pergunta aqui, né, da Jussara de Contagem, que fala, quer dizer que movimentar o corpo é como movimentar a mente? Com certeza, movimentar o corpo auxilia e muito, como nós falamos aqui, no aspecto cognitivo. A utilização do corpo, principalmente nos primeiros anos de escolaridade, vai fazer com que a criança possa desenvolver todo o seu potencial cognitivo. Infelizmente, a criança ainda se movimenta muito pouco. Ela deveria se movimentar mais e se movimenta em função daquilo que eu acabei de expor aqui, muitas vezes pela própria tendência do professor. A gente, hoje em dia, na teoria, a gente tem aí algumas abordagens pedagógicas, as abordagens pedagógicas mais progressistas, condenam essa pedagogia, digamos assim, mais tradicional. Mas o que a gente às vezes percebe no dia a dia da sala de aula é que essa pedagogia ainda vem sendo utilizada, apesar de muitas vezes a gente
lá nos bancos escolares, na universidade, a gente aprender que isso pertence àquela didática tradicional e nós devemos hoje utilizar uma didática mais progressista, mas infelizmente isso não tem acontecido. Tá? Bom, então aqui pensar na inclusão da disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino da Educação Física na estrutura curricular do curso de Pedagogia significa criar possibilidades para uma ação pedagógica que favorece as manifestações corporais vinculadas à história da humanidade. O que quer dizer isso? Nós vamos perceber, depois eu vou passar aqui, após esse slide, passar um pequeno vídeo para vocês, que demonstra que nós temos, na história da humanidade, nós temos sociedades diferentes, e na história da humanidade nós sempre tivemos manifestações corporais diferentes, como nós temos até os dias de hoje. Né? Então nós temos culturas diferentes, e ao termos cultura diferente, nós temos movimentações corporais diferentes. Né? Então eu queria passar aí o primeiro vídeo que vai contextualizar isso que eu acabei de falar. Ok?
There's distance in the air, and I cannot make it leave. I wave my arms round about you and blow what's on my mind. Can't sense you close, though I know you're always here. But the comfort of you near is what I long for. When I can't feel you, I have learned to reach out just the same. When I can't hear you, I know you still hear every word I pray. And I love you more than I wanna live another day. And as I wait for you, baby, I'll wait alone, faithful. Bom, gente, nós observamos aí no vídeo que cada cultura, né, possui a sua, digamos assim, a sua manifestação corporal, né? E aí é uma coisa que também nós vamos analisar durante todo o nosso curso, que muitas vezes essa manifestação corporal ela é imposta, principalmente pelos meios de comunicação. Então nós vemos ali que é engraçado, por exemplo, antigamente nós tínhamos como padrão de beleza a mulher um pouquinho mais rechonchuda, mais gordinha, né, porque era o padrão de beleza da época. Então a cultura, ela é, digamos assim, ela é mutável. Em uma determinada época havia essa imposição de padrão de beleza da mulher mais rechonchuda. Hoje em dia nós temos um padrão de beleza diferente. Nós temos uma mulher hoje, um padrão de beleza que se encaixa hoje digamos, aquela mulher mais magrinha, mais musculosa. Não só a mulher, né, a população de uma maneira geral. Então, esse padrão, quer dizer, essa manifestação corporal, muitas vezes também a gente vai tentar, durante o curso, fazer uma reflexão, discutir isso aí. Muitas vezes essa manifestação corporal, ela é imposta, né, principalmente pelos meios de comunicação. Então é uma discussão que a gente vai estabelecer. Então a gente pode observar aí que cada cultura tem uma forma de se manifestar corporalmente, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Márcia, de Tapetininga, São Paulo. Podemos afirmar que a criança aprende tendo ela mesma o seu corpo como referência? Sim, o corpo, Márcia, né? Ele é um instrumento importante para a aprendizagem, né? Então, o que às vezes a gente, como eu falei aqui anteriormente, a não utilização desse corpo é que faz, digamos assim, torna muitas vezes a aprendizagem um pouco mais difícil. A expressão corporal auxilia, como eu falei, em todos os aspectos. Na verdade, a aprendizagem, digamos assim, em si, o corpo, né, ele é exatamente o retrato do nosso processo de aprendizagem. A gente pode perceber, por exemplo, eu costumo comparar a criança, né, a criança dentro da educação infantil, que hoje vai numa faixa etária aí de 0 a 5 anos, a gente percebe nitidamente que a criança, quando ela é uma criança que frequenta, por exemplo, a escola desde cedo, já frequenta creches e pré-escolas dentro dessa faixa etária de 0 a 5 anos, ela tem um desenvolvimento muito melhor, digamos assim, do que aquela criança que eu costumo brincar, criada com a vovó, né? Aquela criança que solta pipa no ventilador, que joga bola de gude no carpete, aquela criança que experimenta, né, a escola desde cedo,
ou até mesmo aquela criança que vive numa sociedade, numa comunidade, às vezes até, isso é muito comum em comunidades carentes, né? A criança é aquela criança bicho solto, é aquela criança que sobe morro, pula muro. Então essa criança ela tem uma experiência motora, né? Ela tem um acervo motor muito grande, diferente daquela criança criada em apartamento. Então essa criança, a gente percebe que ela ou que frequenta a escola desde cedo, em creches e pré-escolas, ou que é criada dessa forma, a gente percebe que ela não só aprende motoramente falando, né, se desenvolve mais motoramente, mas também cognitivamente, socialmente, né, a aprendizagem afetiva, socioafetiva dela é muito maior, ela se sociabiliza mais, enfim. Então, daí a gente percebe a importância do corpo, né, do movimento corporal no processo de aprendizagem. Com certeza, essas crianças, elas têm um desenvolvimento não só psicomotor, mas também um desenvolvimento social e cognitivo maior do que aquelas que não não passam por esse tipo de experiência. Ok? Bom, aqui eu tentei elaborar aqui os objetivos gerais da disciplina. Então nós temos objetivos gerais e específicos. A nossa aula hoje. Uma outra pergunta aqui. É possível avaliarmos a coordenação motora da criança através da educação física? Isimara, do Rio de Janeiro. Isimara, existem alguns testes, né, padronizados que avaliam a coordenação motora da criança. Existem alguns autores aí, já existem certos protocolos para avaliar o grau, o nível de coordenação a coordenação motora da criança, na verdade em todas as idades, desde lá da educação infantil, de 0 a 5 anos, até passando pela primeira infância, segunda infância, adolescência. Então existem testes motores padronizados e depois, se você quiser, através da disciplina online aí, a gente pode trocar ideias. Eu posso até passar para você alguns testes, né, psicomotores que avaliam a coordenação motora de crianças em todas as faixas etárias, né? Bom, depois eu vou responder aqui a pergunta. Deixa eu seguir um pouquinho mais nos slides aqui, depois eu respondo as outras perguntas que estão aparecendo. Bom, então vamos falar aqui rapidamente, né, porque nosso tempo aí, nós já temos 30 minutos de aula, o nosso tempo é curto. Então nós vamos falar aqui dos objetivos gerais da disciplina. Então, algumas coisas nós já falamos aí no decorrer da exposição dos slides. Então, reconstruir conhecimentos, saberes e práticas pedagógicas da educação física no contexto escolar. Isso aqui também nós estamos falando do lugar do corpo na aprendizagem. Então, falamos aí da importância do corpo no processo de aprendizagem. Na relação crítica e participativa da realidade sociocultural. Então, a questão sociocultural também importante aí, já falamos sobre isso. Tentar definir a educação física como cultura corporal do movimento. O que significa isso? A gente sabe que existem diferentes tendências pedagógicas dentro da educação física escolar, né? Desde da tendência da saúde renovada, da tendência psicomotora, da tendência um pouco mais tradicional, da tendência socioconstrutivista. Então nós temos dentro da educação física escolar diferentes tendências pedagógicas. A gente vai falar até sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas o nosso curso, ele vai principalmente tentar estabelecer a educação física como sendo dentro de uma tendência que nós chamamos tendência da cultura corporal do movimento. O que significa isso?
exatamente a questão do movimento inserido numa determinada cultura. Então nós temos, você tem culturas diferentes, você tem educações diferentes, você tem movimentos diferentes. Então é tentar pegar essa realidade, digamos assim, corporal de uma determinada sociedade, essa realidade corporal inserida dentro de uma determinada sociedade, e a partir daí tentar estabelecer a importância disso aí para a aprendizagem dentro da educação como um todo. Então nós vamos falar principalmente da educação física como cultura corporal do movimento. Ok? Existem alguns objetivos, aqueles objetivos foram os objetivos gerais, existem alguns objetivos específicos, né? Então, ó, evolução histórica da educação física escolar, sua implicação, a evolução histórica da educação física escolar e sua implicação no processo pedagógico e educacional. O que significa isso? Então, nós vamos falar um pouquinho da história da educação física escolar, um pouquinho mais à frente. Então, nós vamos ver que a educação física escolar, ela era, no século passado, ela tinha um modelo mais higienista, depois passou por um modelo mais militarista, depois um modelo pedagogicista, depois uma educação física na década de 70, em função da política vigente, mais voltada para o desporto, né? A ênfase era em formar atletas. A educação física escolar visava na década de 70 formar atletas. Então era uma tendência que hoje não existe mais, apesar da gente ainda encontrar dentro da escola alguns professores enfatizando muito a questão do desporto, né? Então a gente vai falar sobre a história da educação física desde a época que ela tinha uma proposta higienista até os dias de hoje, que nós temos algumas abordagens que contrariam essas abordagens mais tradicionais. A gente vai falar aqui de todas elas. Então, ó, prática da educação física, um outro objetivo específico, prática da educação física escolar e sua contribuição curricular para a reconstrução do conhecimento contextualizado e interdisciplinar. Então, de que maneira a educação física ela contribui para a educação de uma maneira geral, para uma educação interdisciplinar, de que maneira a educação física ela auxilia lá na matemática, nas ciências, na biologia, enfim. Na verdade, existe uma interdisciplinaridade muito grande da educação física com as outras disciplinas no âmbito escolar, né? Um outro objetivo, então, ó, desvelar o sentido do corpo humano, do corpo, como expressão legítima da manifestação de seu pensamento, do seu sentimento e do seu movimento. Acelerar aqui um pouquinho, senão nosso tempo aí é curto. Então, debater o corpo concreto, presente no espaço escolar, participa das atividades pedagógicas e educacionais, compreender a importância das atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. A gente vai perceber a importância da brincadeira, do jogo, dentro do processo de aprendizagem, né? Isso também é algo bastante interessante, importante para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente nos primeiros anos escolares. O jogo, a brincadeira, tanto o jogo quanto a brincadeira são instrumentos poderosos dentro do processo de aprendizagem, tá? Uma outra questão que nós vamos, quando nós falarmos da história da educação física, nós vamos perceber que em um momento dessa história da educação física, a educação física ela foi utilizada, ó, como uma técnica adestradora de corpos e objetos. Então, eu falei aqui ainda há pouco, a educação física, nós tivemos um momento dentro da educação física militarista, e também dentro da educação física desportivista, um pouco, que o objetivo da educação física, vocês podem perceber aqui nas imagens, né, são imagens antigas, onde a prática da educação física era apenas a chamada ordem unida, né? Então,
nós tínhamos apenas a prática de exercícios ginásticos. A educação física, antigamente, ela era chamada de ginástica. Então, o objetivo da educação física era realizar movimentos ginásticos, movimentos repetitivos, como está dizendo aqui, né? Adestradores, digamos assim, de corpos. Então, a gente vai tentar aqui estabelecer uma crítica em relação a isso aí durante o nosso curso. Ok? Ó, e essa crítica que a gente vai tentar estabelecer vai, como está dizendo aqui, ó, desnaturalizar a ideia de corpo-máquina, né? E aí, ó, aí nós vamos, então, desnaturalizar essa ideia de corpo-máquina e promover a educação pelo resgate da história e da cultura corporal, né? Então, cada sociedade possui uma cultura corporal, uma cultura de movimento. Então é resgatar, é trazer isso para dentro da sala de aula. Então, se a criança ela joga bola de gude na rua, isso pertence à cultura dela. Então tem que se trazer isso para dentro da sala de aula. Por que não jogar bola de gude? Por que não pular amarelinha? Por que não soltar pipa? Né? Então são atividades que você pode promover porque fazem parte da cultura corporal de uma determinada população. É importante nós, enquanto educadores, quando começamos, dentro de um planejamento inicial de ensino, nós temos que conhecer a realidade do nosso aluno, nós temos que conhecer a realidade da cultura corporal desse nosso aluno, né, e trazer isso para dentro da sala de aula. Bom, aqui eu coloquei algumas definições, né, em relação ao corpo. O autor aqui não sei se está dando para ler, o livro do autor Gaiarsa, que fala de alguns conceitos, né, como está aqui, ó, algumas definições de corpo. Então o Gaiarsa ele tem definições interessantes, uma leitura que eu considero bastante interessante para a gente saber um pouquinho mais sobre essas questões relativas ao corpo, né? Então, o Gaiarsa tem alguns conceitos aqui, né? Que o corpo é o que eu vejo do outro ou em mim, alma é o que eu sinto misturado com o que penso, imagino, quero, desejo, mais coisas, todas elas fundamentalmente ligadas, independentes do corpo. Então, o corpo não é só o biológico. O corpo tem também o emocional, o cultural, o afetivo, né? Depois eu vou passar um outro vídeo para vocês, daqui a pouco, que a gente vai contextualizar isso aí. A gente vai perceber que o corpo não é só físico, não é só o biológico, né? O corpo também é alma, o corpo é movimento, o corpo é cultura. Então nós vamos perceber isso, tá? Então aqui a gente tem aqui alguns conceitos, né? Não vou me prender muito nesses conceitos de corpo aqui, né, do Gaiarsa. Pular aqui, ó, essa frase aqui. Essa frase aqui dele é interessante, que fala, ó, além de ser um inspirado, é deveramente um delator. Por que o corpo da gente é um delator? Porque o corpo, na verdade, ó, ele expressa tudo aquilo que a gente está sentindo. Aqui, conforme as figuras, né, a gente pode perceber aqui, ó, que essa criança aqui, ela está alegre, essa aqui ela está triste, né? Então, através da expressão corporal dela, a gente pode perceber aquilo que ela está sentindo. Esse aqui está um tanto quanto preguiçoso, ele não precisa falar nada para, né? Aqui o Calvin, aqui, ó, ele demonstra aqui, ó, quando ele está nervoso, quando ele está calmo, quando ele está alegre, né? Então o corpo, ele é um delator, ele delata todas as nossas sensações, né? Então é interessante. Então aqui, ainda há pouco aqui eu
comecei a falar sobre algumas questões da imobilização dos corpos, muitas vezes que acontece dentro da sala de aula, né? Então, imobilizar o corpo dentro da sala de aula é negar o corpo como um instrumento poderoso de aprendizagem, né? Então, nós não podemos... Aqui, ó, muitas vezes, as duas figuras aqui representam, muitas vezes, o comportamento dos nossos alunos dentro da sala de aula, né? Que é aquele comportamento, muitas vezes, passivo, submisso, né? Então, por isso que eu, ainda há pouco aqui, falei que, normalmente, na aula de educação física, através de atividades corporais, não só na aula de educação física, mas através de atividades corporais, você conhece a criança, você conhece o seu aluno, né? Não precisa ser necessariamente dentro de uma aula de educação física, mas a atividade corporal, ela revela quem realmente o aluno é, porque ele é um momento que ele pode extravasar, e muitas vezes ele não consegue fazer isso dentro da sala de aula. Aqui eu vou acelerar aqui um pouquinho. Aqui alguns exemplos, a gente falando, um conceito que a gente vai trabalhar bastante aqui é o conceito da cultura corporal. Nós falamos aqui que a cultura corporal do movimento vai ser a principal abordagem dentro da educação física escolar que nós vamos nos ater aqui, né? E a cultura corporal do movimento, ela passa pela cultura corporal, né? Então, como eu falei, cada sociedade, nós vimos aí no vídeo, possui uma determinada cultura, né? Possui lá um determinado acervo de gestos, de movimentos, de atividades rítmicas e expressivas, né? Então a gente vai falar sobre a chamada cultura corporal, que, como está aqui, ó, presente em todo o percurso da civilização humana, né? Ó, assimila marcas de cada período histórico que a antecedeu, reconstruindo novas bases, né? Está faltando um Szinho aqui, e referências de expressões e manifestações culturais, né? Então, cada período ele tem uma determinada manifestação cultural. Agora, isso pode ser reconstruído, né? É lógico que a reconstrução, da mesma maneira que você demora a construir uma cultura corporal, você demora também a desconstruir. Mas, obviamente, como nós falamos aqui do padrão de beleza, né, como era antigamente, que mudou, isso foi desconstruído. Então esse padrão de beleza da mulher gordinha foi desconstruído. Demorou, mas foi desconstruído. Talvez esse novo padrão que nós temos aí de beleza, que é da mulher magrinha, né? E nós vimos aí também no vídeo o que muitas vezes a mulher faz para ficar magra. Isso provavelmente a gente ainda vai demorar um tempo para desconstruir isso, porque a mesma maneira que se demora a construir essas manifestações corporais, demora-se também para fazer o oposto, tá? Bom, aqui eu aí nós já falamos isso aqui, ó, a questão de desnaturalizar a ideia de corpo-máquina. A gente já comentou sobre isso aqui, ó. É a educação pelo resgate da história e da cultura corporal, favorecendo o desenvolvimento ecológico humano frente a contradições sociais, promotoras de desejos, fazeres, que necessitam ser cada vez mais desejos e afazeres mais humanizados. Tá? Bom, vou avançar aqui um pouquinho. Bom, eu vou pedir que ele passe o segundo vídeo, que esse segundo vídeo, ele demonstra bem que o corpo não é só o biológico, não é só o físico, né? Então esse segundo vídeo aí vai nos mostrar bem essa questão aí do corpo também afetivo e do corpo social, tá?
Roda o segundo vídeo aí pra gente. Bom, pessoal, faltou a musiquinha aí de fundo, mas da próxima vez eu não esqueço da música, né? Uma pequena falha aí nossa. A música dava uma animada maior, né? Mas eu estou aqui com uma pergunta da Patrícia. Patrícia não, passa a outra. Responder a outra primeiro. A da Jailda. Jailda, aqui não está dizendo o local. Mas a Jailda pergunta o seguinte: professor na escola de trabalho, o professor de educação física só tem 35 minutos e somente uma vez por semana. Legalmente, aulas de educação física você tem que ter 2 tempos semanais, isso está na legislação. Mas independente disso,
como é que é o nome dela? Jailda, né? Volta a Jailda. Independente disso, Jailda, é importante que, como nós falamos aqui ainda há pouco, que a atividade física, a prática, né, corporal, as atividades corporais, elas não devem só se limitar à aula de educação física. O professor, no seu dia a dia, da sala de aula, pode e deve promover atividades corporais, né? Então, não se limitar só ao professor de educação física. Como nós falamos aqui, essas atividades, essas práticas corporais vão ajudar a criança não só no aspecto motor, né, na hora de uma escrita, mas também no aspecto cognitivo, no aspecto social, né? Então a gente não deve só achar que a prática de atividades corporais pertence só ao professor de educação física. Nós, como professores de sala de aula, também devemos incrementar isso, né? E a segunda pergunta trabalho com educação infantil na minha cidade. Uma das disciplinas é o movimento, que trabalha intimamente com o corpo. Na faixa etária de 4, 5, 6, 7 anos conseguimos ver esse desenvolvimento claramente. Não, com certeza. Então isso vem, Patrícia de Búzios, vem ratificar aquilo exatamente que nós estamos falando. Bom, então aqui, tentar concluir aqui. Então, a inclusão da disciplina Metodologia e Prática de ensino da educação física na estrutura curricular do curso de Pedagogia compreende a reflexão crítica sobre o processo de ensino e da aprendizagem dos conteúdos da cultura corporal, no tempo e no espaço do desenvolvimento humano, né? Então nós vamos tentar aqui estabelecer uma reflexão crítica da importância do movimento, da importância do corpo para a aprendizagem, seguindo, obviamente, a abordagem pedagógica da cultura corporal do movimento, né? Aí aqui nós falamos também, inserido nas estruturas do desenvolvimento da história do mundo, suas implicações marcadas pelos diferentes períodos da evolução humana. Então, cada período nós temos um modelo, digamos assim, de cultura corporal, né? Um modelo que é construído, mas que pode ser também desconstruído e que é desconstruído de tempos em tempos, como nós falamos. Bom, para a gente tentar sintetizar aqui a aula, vamos tentar, em síntese, falar sobre aquilo que nós conversamos aqui durante essa hora. Então, diferenciou a existência de um corpo em si, que é biológico e social, individual e coletivo, né? Então, o corpo não é só biológico, ele é social, ele é coletivo, ele é cooperativo, né? E o movimento tem uma importância enorme dentro disso aí. Então, observou-se que o corpo não é único, que conta diferentes histórias e que se produz e se reproduz mediante os encontros sociais. Então, o corpo, ele conta diferentes histórias. Então, nós temos sociedades diferentes, culturas diferentes, corpos diferentes. Por isso é que o corpo conta diferentes histórias, né? Tentamos aqui identificar que o corpo, como objeto da educação física, pode se constituir como um sujeito da história. Então, o corpo, ele é um sujeito da história daquela sociedade, daquela cultura. O corpo, as manifestações corporais, elas demonstram exatamente aquilo que aquela cultura é. Então, a gente observa, como nós vimos no primeiro vídeo, a gente identifica culturas diferentes pela sua manifestação corporal. Então, nós temos manifestações corporais diferentes, culturas diferentes, tá? Bom, o nosso tempo está encerrado. Eu queria desejar para vocês aí uma boa noite e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Ok? Boa noite e obrigado.